Como é bom estar com você sempre, semanalmente, conhecendo um pouco mais das histórias da Bíblia Sagrada e de curiosidades relativas a este livro dos livros. Você está compartilhando a palavra de Deus com seus amigos? Está pregando que Jesus é o seu Salvador? Você está, enfim, orando? Falando em oração, você sabia que orar nem sempre é uma forma de agradar a Deus? Isso mesmo. Não basta orar, temos que orar de modo correto. E Jesus deu uma dica muito clara de como fazer uma oração que realmente chegue até o coração de Deus. Não basta orar de qualquer maneira. Veja o que Jesus falou. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Mateus 6, versos 5 a 8. Quando eu vejo essa passagem da Bíblia, eu fico lembrando dos termos gregos que aparecem aqui e, especialmente, nos dão um quadro vivo do que Jesus queria dizer. Mateus foi muito sábio ao escolher esses termos. Jesus fala primeiro dos exibicionistas que gostam de ser vistos pelos homens. Literalmente, eles gostam, segundo Mateus, de teatenai. Teatenai é um termo grego curioso que deu origem ao vocábulo teatralismo. Em outras palavras, os que se exibem em orações públicas, cheias de piedade, estão apenas interpretando o papel de religiosos sem que o sejam de fato. O outro problema é a extravagância espiritual, que pode até levar à histeria. É que era comum na cultura do Oriente Médio elevar hinos ou preces de lamentação a Deus e isto às vezes era feito de um modo exagerado. Esse lamentar era expresso por um verbo grego antigo que eles diziam kopto. E se você olhar no dicionário, kopto significa cortar ou cortar-se a si mesmo, dependendo do modo verbal em que ele se encontra. Trata-se de um tipo fanático de emocionalismo que leva as pessoas a retalharem o próprio corpo a fim de expressar uma profunda angústia ou um descontrolado êxtase emocional. Um exemplo disto, você pode ver o comportamento dos profetas de Baal naquele embate com Elias. Eles estavam tão aflitos pelo silêncio do seu Deus que começaram a cortar o corpo com facas e lanças. Depois você pode ver isso na Bíblia em 1 Reis capítulo 18, verso 28. Depois do sentimentalismo excessivo, Jesus passa a criticar a repetição desnecessária de preces decoradas sem nenhum sentido efetivo. A expressão grega batologein é uma forma verbal difícil de ser traduzida. O Dr. Robertson, que foi um dos mais famosos especialistas em língua grega do passado, explica esta expressão como sendo mera onomatopeia, ou seja, um mero blá blá blá. Uma outra proposta foi apresentada por Albright e Johnson, que traduzem respectivamente a palavra por gaguejar e tagarelar. E tem mais um, Adam Clarke, que, na mais interessante explicação do termo, cita uma informação atribuída a Ceudas, onde o termo original seria batos, uma palavra mormente traduzida por gago e tagarela, mas que nos seus primórdios significava o nome de um homem que era compositor de hinos muito prolixos com desnecessárias repetições de ideias. Os hinos que ele fazia era algo mais ou menos assim que ele escrevia. Ó grande Zeus, ó grande Zeus, ó grande Zeus, repetido um sem número de vezes. Era como se o Deus deles estivesse surdo ou não ouvisse da primeira vez. A palavra polologia, excesso de palavras, está logo abaixo na mesma unidade literária de Mateus, e ela também nos ajuda a entender aquilo que Jesus chamou de vãs repetições, como abrangendo tanto as recitações declamativas e sem sentido,
quanto o excesso de formalidades e termos e prolixidade desnecessária numa prece que deveria ser simples quando elevada diante de Deus. O Pai Nosso, que aparece em seguida, torna-se nesse sentido uma oração modelo, completa, simples, justamente por causa da sua objetividade e do seu intento. O Pai Nosso abrange todas as áreas da existência humana e expressa de modo claro o sentido da oração que, aliás, foi colocado por Ellen White como sendo o abrir do coração a Deus como a um amigo. Simples assim. E por que não fazer isto hoje mesmo? Por que não começar agora? Fale com o Pai. Eu tenho certeza que Ele está ansioso para ouvir a sua prece. E não perca o nosso próximo encontro aqui no Você Sabia?